título da mensagem: Como ter sucesso na vida. Como ter sucesso na vida. Muitas das vezes nós gostamos de comprar aqueles livros, né, que nos ensina a ser um excelente empreendedor, empreendedorismo. Compramos livros de outras pessoas que falam a respeito de autoajuda, de como se dar bem, como ter bastante sucesso na vida. Isso, em certo aspecto, é bom. Não é ruim. Não é errado. Mas, hoje eu quero mostrar para você algo que é ainda sobremodo excelente, que vai muito mais além. E que nós precisamos entender, compreender essas verdades, que é muito importante. Então, como ter sucesso na vida? Eu acredito que todos aqui conhecem, lembram um pouco da história de Moisés, quando nasceu, né, havia um decreto ali que toda criança que nascesse, se fosse homem, teria que ser o quê? Morto. Então, sabemos, como diz a história, que quando Moisés nasceu, o que a sua mãe fez? Quem lembra? Colocou ele num cesto, não é isso? E deixou ele descer rio abaixo. Então ele saiu descendo no rio. Moisés, isso aconteceu com ele. E a irmã de Moisés, ela foi acompanhando o cesto, ali, ver o que ia acontecer com o irmãozinho dela naquele cesto. Todos nós então sabemos que como que chama? Eu não sei se ela era, no caso, a esposa do faraó naquela época. Mas ela foi tomar banho no rio Nilo e ela viu aquele cesto, pediu para as servas pegarem e ela encontrou então o quê? Aquele bebê. E a Bíblia então diz que ela criou para si. Então Moisés cresceu com os ensinamentos, né, com tudo aquilo, com os pensamentos que os egípcios tinham ali, os costumes. Ele aprendeu todos os costumes, todas as maneiras de sobrevivência. Ele aprendeu ali no Egito. Amém? Bom, então, chegou um certo momento, Moisés ele sabia a que povo ele pertencia. Ele até tinha visão, a correta. Ele tinha visão. A visão dele, a vontade dele era o quê? Libertar o seu povo. Isso ele não perdeu. Por mais que ele fora criado ali no Egito. Fora com outros povos. Mas ele ainda tinha essa visão. Mas o que aconteceu? Que ele quis resolver, ele quis agir conforme a sua visão, de acordo com os padrões do Egito. De acordo com aquilo que ele achava correto a fazer. Então, certa vez, ele viu um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. O que ele fez? Como que ele tentou resolver aquela situação? Na porrada. E ele foi lá e matou o egípcio. Ele matou. E aquilo ali foi um problema. Por quê? Ele sabia que as coisas não iam ser agora como antes para ele. O que ele teve que fazer? Fugir. E ele ficou 40 anos desaparecido no meio do deserto. Por causa dessa situação. Então veja, ele tinha uma visão, ele queria resolver aquele problema, mas ele quis resolver do seu jeito, da maneira que ele achava viável, da maneira que ele achava correta. Ele não buscou uma direção do Senhor, não buscou uma direção de Deus para aquele problema. E também agiu por conta própria, ele não quis esperar o tempo, o momento. Agiu pelo impulso. Entende? Muitas das vezes nós somos assim. Agimos pelo impulso. Ou agimos ali pela emoção. Ele viu aquela situação e ele agiu pela emoção, porque ele ficou irado, indignado com a situação. Ver ali o irmão hebreu dele sendo espancado, ele estava fraco, debilitado por ser escravo.
Eu estava ali trabalhando, dando o máximo de si, e ainda vem um egípcio e começa a bater. E ele então, com toda aquela situação, ele agiu ali pelo impulso, ele foi lá do jeito dele, e pensou bagunçar ainda mais. Não resolveu nada. Então, ele fica 40 anos desaparecido. E depois dos 40 anos, aí sim, aparece o Moisés que nós conhecemos. Diga amém. Aí sim aparece o Moisés que todos nós conhecemos. O homem, o que a Bíblia descreve a respeito de Moisés? Manso. Era o homem mais manso que existia na terra de Deus. Moisés. Muitas coisas mudou nesses 40 anos, não é verdade? Muitas coisas. Ele aprendeu muitas coisas. Certamente ele teve que esquecer todos aqueles costumes, aquelas maneiras, e aprender agora a depender do Senhor. A depender de Deus. Ele entendeu que aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele cresceu, aprendeu ali no Egito, que aponta para o mundo, não lhe valeu de nada. Não servia para nada. Acredite. Muitas coisas que nós aprendemos nessa vida, para Deus, querido, não vale de nada. Tudo aquilo, todo conhecimento que você adquire para esse mundo, para essa vida, para Deus é loucura. Sabe, vai chegar um dia que não vai servir mais para nada. O dia que você estiver diante do Senhor, essas coisas que você aprendeu para essa vida, as coisas desse mundo, de que vai valer? Para nada. Os irmãos estão entendendo isso? Moisés, então, ele aparece transformado. Certamente foi um tempo de Deus ali naquele deserto para trabalhar agora na vida de Moisés. A tal ponto que ele apareceu nem sabendo falar direito. Essa era a fraqueza de Moisés. Esse era o problema que ele tinha, não conseguia comunicar com as pessoas. Então, era a pessoa certa para Deus agora usar e fazer uma obra poderosa na vida de Moisés. Amém? Então veja, Moisés, enquanto ele agiu por conta própria, ele não prosperou. Mas a partir do momento que ele passou a andar segundo a direção de Deus para a vida dele, Moisés prosperou grandemente. Amém? E hoje eu quero que você entenda isso. A maneira de nós prosperarmos não é a maneira como o mundo prega, como o mundo fala para você. Há uma diferença enorme nisso daí. Entende isso? Não misture a prosperidade do mundo com a prosperidade de Deus. São coisas completamente distintas. Não tem absolutamente nada a ver uma com a outra. Eu vou te mostrar isso claramente na palavra de Deus. Entende? Não mistura essas coisas. Veja bem, aquilo que o mundo entende a respeito de prosperidade é a mesma coisa que eles entendem a respeito de amor. O que é o amor para o mundo? Não é o amor de quando ele está apaixonado por alguém, não é isso? É isso que ele sabe. Você vê em novela, eu te amo, e amor para eles é isso. É essa emoção, esse sentimento pelo outro, né? De paixão, aquela coisa ali momentânea. Para eles isso é amor. Mas aí vem Deus e ele mostra para nós o que realmente é amor. E lá na cruz nós entendemos o que de fato é amor. Amor vai muito além. Amor não é somente esse sentimento. Então veja, o mundo ele fala que isso é amor, não é verdade? Mas aí, quando vem o primeiro problema, a primeira discussão no casamento, que eles já falam de quê? Separação. Ou seja, é um amor que não consegue se submeter ao outro, não consegue se submeter e dar razão para o outro. Mas o amor de Deus é completamente o contrário. É o quê? Amor é entrega completa.
é se entregar completamente, é se doar para que o outro tenha vida. Diga amém. Sabe, no casamento precisa haver isso. Esse é o verdadeiro amor. É você se doar pelo seu cônjuge. É você querer fazer ele feliz. Pagar um preço para vê-lo feliz. Esse é o amor, irmãos. Sabe, é você se doar pelos seus irmãos. Isso é amar a igreja. É amar uns aos outros. Sabe, é você sofrer o dano para que o outro seja abençoado. Viver uma vida de amor pelo próximo não é algo simples e fácil. Exige sacrifício. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Então veja o quanto é diferente do amor que o mundo prega. E a mesma coisa se aplica à prosperidade. A prosperidade do mundo não tem absolutamente nada a ver com a prosperidade de Deus. Bom, para nós entendermos isso, eu quero compartilhar um pouco agora a respeito da vida de José. Vamos lá. Eu gosto muito de falar sobre José, mas hoje eu quero falar nesse aspecto de prosperidade. Gênesis capítulo 39. Gênesis 39, nós já vamos ver o momento em que José ele está na casa de Potifar. E a Bíblia diz: José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então José, ele foi o quê? Comprado. E não pense você que foi uma compra assim, algo muito bem organizado, foi lá com todo respeito, né, pagou um alto preço por ele. Não, ele foi vendido igual boi, querido. Alguém que já foi em leilão de gado? Alguém já foi? Já viu como funciona? Pois é, ele foi mais ou menos desse jeito. Escravos eram vendidos assim, fazia tipo um leilão. E lá, era quem dava o maior lance. Então ele foi vendido igual boi. O tanto que tinha valor para os egípcios. Não passava de um escravo, de um animal. Foi vendido assim. Então, Potifar, como era um homem rico, um homem de renome ali, ele deu o maior lance. E comprou. Quem que ele comprou? José. E aí no verso 2 diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Fala assim, José veio a ser homem próspero. Já viu escravo próspero? Alguém já viu escravo próspero? Só na Bíblia. Porque a prosperidade de Deus não é igual à prosperidade do mundo. O mundo vê a prosperidade de um jeito. Deus vê a prosperidade em outro aspecto. Entende? Completamente diferente. Sabe quando você é próspero? Quando você tem favor de Deus. Porque antes de falar que José se tornou um homem próspero, fala que o Senhor era com ele. Sabe, isso é a coisa mais importante que tem, você ter o favor de Deus. Querido, se você tem o favor de Deus, você tem tudo ao seu lado. Você tem tudo que você precisa. O favor de Deus te conduz à prosperidade plena. E foi isso que aconteceu. Mesmo ele sendo escravo e morando na casa do seu senhor, Deus o fez próspero. E por que ele era próspero? Porque ele tinha muitos bens? Claro que não, ele era escravo. Era assim, escravo tem alguma coisa? Escravo não tem bens. Escravo não acumula riqueza. Ele não recebe salário, é escravo. Entendeu? Não ganha salário. Ele apenas trabalha e come. Mas nada. Mas, mesmo assim, ele era próspero. Vamos ver o porquê. Estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que
o Senhor era com ele. Então, esse homem aqui egípcio, o que ele viu em José? Que os deuses egípcios eram com José, amém? Não, misericórdia. Ele viu que o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, era com José. Esse homem, ele era egípcio. Certamente, ele adorava ídolos, os deuses egípcios, que ele conhecia somente. Ele não conhecia outros deuses. Mas, tinha algo tão poderoso na vida de José, era algo tão sobrenatural, ele era tão abençoado, aquilo que ele fazia prosperava de tal forma que não tinha como não ver. Então, era muito evidente o favor de Deus na vida dele. De tal forma que até mesmo um egípcio que nunca ouvira falar a respeito, ele ficou impressionado. Mesmo o egípcio que adorava outros deuses, tinha outros deuses, uma outra cultura, ele via claramente o agir de Deus, o favor de Deus na vida daquele homem. Então a Bíblia diz, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, tudo o que José fazia, o Senhor fazia o quê? Prosperava nas suas mãos. Tudo, nós sabemos que não tem exceção. Abrange todas as coisas. Independente do que fosse, do que ele fosse fazer, Deus fazia questão de abençoar, de prosperar. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Sabe, a Bíblia também nos conta aqui que José, não pense você que ele cuidava só da casa, porque ele se tornou mordomo ali. Nós vamos ler mais embaixo. Ele cuidava de tudo da casa. Mas ele era um homem tão abençoado, Edmilson. Deus era tão a favor de José. Ele prosperava tanto em tudo aquilo que ele fazia, que o senhor dele, sendo esperto demais, o que ele fez? Rapaz, se na minha casa aqui tudo que ele faz prospera, eu vou pôr ele responsável agora por tudo que eu tenho. Ele pensou, vou pôr ele responsável pelo gado, vou pôr ele responsável pelo campo, por tudo que é meu pela vida. Eu fico imaginando, né? Ali certamente tinha várias pessoas plantando, várias terras, divisão de terras, que plantavam. Mas aquela ali que Moisés cuidava, colhia muito mais, dava muito mais fruto. O Senhor dele estava enriquecendo muito mais. Tudo por causa daquele homem que tinha a favor de Deus. Tudo por causa de um escravo. E que coisa poderosa. Chegar ao ponto de um homem de reputação ali naquele país. Ele era oficial do exército, não era qualquer um. Ele reconhecer um escravo, que para ele era foi comprado como um animal. Reconhecer nele que a riqueza dele, a prosperidade dele, estava dependendo de José. Estava dependendo daquele escravo. Que esse escravo é uma bênção na minha vida. Esse escravo está me fazendo prosperar de tal forma que eu nunca prosperei antes. Esse escravo é uma bênção. Aleluia. Que coisa poderosa. Sabe, preste atenção nisso daqui. Isso aqui é muito importante para os dias de hoje, para nós, irmãos. Porque como que você tem buscado a prosperidade? Você que é funcionário, você que trabalha de funcionário, como que você tem buscado cativar e ganhar seu patrão, favor do seu patrão? Não, pastor, eu nem me preocupo com isso. Você deveria preocupar.
Verso 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele. O que significa isso? Achou José graça, ou seja, favor perante o seu senhor, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Veja, ele ganhou favor. O seu senhor já não o via mais como um animal qualquer. Porque o favor de Deus era tanto que ele agora passou a ter admiração do quanto aquele seu escravo era abençoado, era próximo. Vamos ser francos, irmãos. Isso é ou não é favor de Deus? Sim ou não? É muito favor. Porque prosperava em tudo. Aonde ele colocava a mão, havia prosperidade. Sabe, tem muitas das vezes, as pessoas eles querem alcançar o favor do seu patrão com mentiras. Muitas das vezes quer ganhar o favor do seu patrão com bajulação, mentindo contra o colega de trabalho, ou às vezes até entregando o erro do colega de trabalho. Ou seja, agindo igual Moisés agiu da primeira vez, querendo dar um jeitinho, prosperar por conta própria, do seu próprio jeito. Então muitos acreditam que a maneira dele prosperar vai ser ele estudando bastante, se esforçando bastante. Essas coisas são importantes, mas presta atenção. Esse é o pensamento do mundo. O mundo, eles pregam isso. Se você estudar, você vai prosperar. Mas sabe o que a palavra de Deus ensina? Você pode ser um escravo, querido. Não precisa ter absolutamente nada. Mas se você tiver favor de Deus, você prospera em tudo. É completamente diferente. Entende? Se você estuda, acima de tudo, você tem que buscar favor de Deus. Quantos diplomas hoje em dia nós vemos por aí, pessoas que estão seus diplomas na gaveta, não exercem função. Não pense você que o estudar é tudo. Mas você que é homem e mulher de Deus, acima de tudo, queira ter favor. Porque é o favor de Deus que te leva a prosperar em todas as áreas da sua vida. Isso é o mais importante. É muito mais poderoso, querido. Então, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Oh, que trem poderoso. Por que aquele homem estava sendo abençoado? Porque ele era um egípcio melhor do que os outros? Não. Ele estava sendo abençoado porque Deus amava quem? Uau! Sabe? Queira isso. Senhor, eu quero que o Senhor prospere essa empresa aqui por amor a mim. Toma posse dessa verdade. Ande nesse caminho. Creia que você é filho amado e que aonde você estiver ou aonde você colocar suas mãos, Deus vai fazer prosperar por amor a você. Porque você é filho muito amado. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Se você está lá na sua empresa vai prosperar ainda mais por amor a você. Por causa de você que está ali. Sabe, isso é tremendo. Eu me lembro claramente de quando eu me converti, irmãos. Assim que eu me converti, não abria trabalho para mim, porta de emprego lá em Goiânia de jeito nenhum. Eu morava sozinho. E não abria, eu já tinha feito de tudo, eu não conseguia. No dia que eu me converti, eu fui no emprego. Chegou lá, eu fiz a entrevista e o cara falou na minha cara assim: eu não vou mentir pra você, nem tinha cheio de esperança, não. Aquele rapaz acabou de sair daqui, esse serviço é dele. Falou na minha cara.
encarregado, gerente de lá. Eu fui embora. No dia ele ligou para mim. Daniel, isso já era umas 11 horas. Eu disse, nem como você está aqui hoje, meio-dia? Eu falei, tem. Ó, bem preparado. Eu já fui, já comecei a trabalhar. Sabe, porque antes eu ia baseado no meu currículo, confiado no meu currículo, na minha capacidade. Mas quando eu entreguei minha vida para o Senhor, que eu fui atrás daquele emprego, eu fui debaixo de oração. Ainda dependente do Espírito Santo. Eu falei, Senhor, abre as portas. É o Senhor que vai abrir o caminho, o Senhor que vai iluminar. Irmãos, o emprego veio. E detalhe, começou, o Espírito Santo é testemunha do que eu estou falando aqui, começou a ter uma inveja de uma forma que eu nunca vi a respeito da minha pessoa ali. Porque havia pouco tempo que eu estava ali, e pessoas que já tinham mais de 2 anos que estavam lá, eles estavam querendo me colocar numa posição que eles ainda não tinham alcançado. Os chefes queriam porque queriam. Meu nome estava lá e todo mundo já indignado, aquela ciumeira, como assim? Como pode? Eu achei favor do encarregado. O encarregado, o gerente, o chefe lá, nós se tornamos amigos. E ele tinha, sim, muita liberdade. Eu tinha muita liberdade com ele. Ele passou a conhecer minha família. Sabe isso? Então gerava um transtorno muito grande entre os colegas. Mas acredite, geralmente quem tem favor de Deus vai atrair muita inveja, muito invejoso. Entende? Porque aquela pessoa às vezes paga um preço tão grande, tão alto, para prosperar nesse mundo, confiado, né, na sua capacidade. E aí ele olha para você, um escravo. Quem que é esse? E tudo que você faz prospera. Deus abençoa. A tendência é o quê? A inveja vir. Entende isso? Eu me lembro claramente disso. E me lembro que chegou um tempo em que o Senhor falou, basta, seu tempo aqui está encerrado. Quando eu saí de lá, irmãos, foi poucos meses, a empresa fechou. Não existe mais. Acabou. Desapareceu. Sabe? Acredite, enquanto eu estava lá, estava prosperando. O dia que eu saí de lá, a empresa faliu. Às vezes, pastor, irmãos, eu creio. Enquanto eu estava lá, Deus estava abençoando. Porque tinha um filho amado naquele lugar. Deus estava fazendo prosperar, estava crescendo muito, muito. Estava ampliando, só crescimento, só crescimento. Só foi eu sair. Passou uns meses, fechou, acabou tudo. Você entende isso? Então, você precisa crer que não é por causa da sua pessoa, é porque você é amado. É completamente diferente. Isso não é orgulho, querido. Pelo contrário, Deus tem alegria naqueles que entendem quanto são amados por Ele. Sabe? É uma questão de posição, de filho. Você precisa entender isso. E continua. E desde que o fizeram mordomo, nós já lemos na sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou e a casa do Egito por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Em tudo. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, em todas as áreas. Certamente até ali na profissão dele de comandante, ele começou a prosperar também. Tudo começou a dar certo. Fico imaginando ali aquele homem, ele não queria por nada perder José. Um homem que ele olhava assim e falava assim, como esse cara é tão abençoado. Tudo que eu entrego na mão dele, as coisas prosperam, avançam. Eu não quero perder isso por nada na vida. Sabe? Será que você chegou a esse ponto de... Chegou um ponto que seu patrão fala assim, não, esse daqui eu não quero perder por nada. Aí você recebe uma proposta do dobro do que você ganha para mudar de emprego.
mas porque você é tão favorecido e o seu patrão é tão abençoado por causa de você, ele vai falar assim, eu pago outro tanto para você ficar. Você tem que almejar isso. Isso é querer favor de Deus, amém, Edmilson? Edmilson, para onde ele vai, a empresa prospera. Já observou? Que lá está vendendo, irmão. Você chega lá, que lá está vendendo assim, mas é vendendo demais. Para onde ele vai, prospera. Porque é filho amado. Eu já observei isso. E da onde ele sai, parece que pronto. Acaba ali. Aconteceu um fato aqui que os irmãos conhecem na história de José. O que aconteceu? Verso 6. Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José. De maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aí você fala, tá aí o segredo, pastor. Era um homem alto, bonito. Aí vai mesmo. A Bíblia fala que ele foi próspero por causa disso? Tudo prosperava era por causa disso? Não, é porque Deus era com ele. A Bíblia é bem clara. A Bíblia só relata isso daqui porque ela agora vai contar a próxima história. Porque ele era alto e tinha aparência, aí que, na verdade, foi um problema para ele. Foi um problema. Não pense você que foi bênção. Pelo contrário, foi problema. Porque agora a esposa de Potifar estava dando em cima dele. Pensa, homem alto, bonito, demonstrava ativo, tudo que fazia prosperava. Irmãs, vamos ser francos, hoje não é fácil encontrar homem assim, né? Ou quando você vê que é um homem ativo, pode saber que é feio. Né? Ou, então é sempre assim. Se é bonito, é burro. Né? É um trem complicado. Mas aqui o que é que você vê? Você vê todas as qualidades. Não é verdade? Você vê um homem que tem favor, é próspero, ativo e ainda de tudo é o quê? Galãzão, bonito. Vamos ser francos, como que a mulher não ficou? Era um escravo, mas ela falou, não tem condição. Homem igual esse é raro, né? Homem igual esse é raro. Deita-te comigo, José. E a Bíblia fala que se repetia todos os dias e foi por vários dias. Depois você lê que ela queria se deitar com ele. E ele sempre corria. Sempre corria. Até que chegou um dia, os irmãos conhecem a história. Ela quer ficar com ele à força, ela agarra nas vestes, ele então sai correndo, as vestes ficam na mão dela. Agora eu não sei se ele saiu nu ou se tinha alguma outra vestimenta ainda por baixo. Eu não sabe, né? Mas fica imaginando a cena. O que ela fez? Ela viu aquela situação toda, ela estava com a roupa dele, ela ficou com medo, de acontecer alguma coisa, então ela tomou a atitude primeiro, que ela falou, olha, correm aqui que aquele homem hebreu ali, ele quis deitar comigo. E aí depois que o seu senhor chegou, ela contou a mesma história. A Bíblia fala que ele ficou de que maneira? Muito irado. E pegou José e lançou aonde? No cárcere. Foi preso. Eu fico imaginando, né? Pegou aquilo que era canal de bênção. Aquilo que está fazendo ele prosperar tanto. Eu imagino que não foi fácil, irmãos. Eu imagino que foi um negócio complicado. Eu acho que ele estava quase trocando. Falando assim, a mulher quer saber? Sai, vai embora você e deixa o José comigo. Não é verdade? Porque o homem estava sendo tão bênção na vida do seu Senhor. Certamente não foi uma decisão fácil. Porque eu não sei se você sabe, José, na verdade, deveria ser morto. Porque era um escravo que, segundo a conversa dela, tentou ficar com a mulher do Senhor. Isso não era
caso de prisão? Isso era caso de quê? Morte. Deveria ser morto na hora. Certamente aquele homem, aquele senhor, ele já estava meio desconfiado da mulher, sabia que ela não era pessoa confiável. Né? Conhecia ali o coração, o caráter de José. Certamente achou a conversa meio assim e falou, não, vou prender. E agora quem que começa a ser abençoado na história? Potifar deixa de ser abençoado e a bênção agora vai para quem? O carcereiro. O carcereiro agora começa a ser abençoado por causa de José. Veja, então, não interessa o lugar, irmãos. Está entendendo? Ah, pastor, mas aqui em Piranhas, aqui, não, tem que mudar para Goiânia, né? Lá o meu diploma lá tem mais valor. Querido, não pensa igual o mundo pensa, mas tenha a mente de Cristo. Independente do lugar, não interessa o lugar, Deus pode te fazer prosperar abundantemente. A Bíblia fala, o que a Bíblia fala aqui? Olha só. E o Senhor de José, verso 20, o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam, encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Lhe deu favor perante o carcereiro. Agora, o carcereiro é que viu ali o quanto José era favorecido. O quanto ele era abençoado. Está entendendo? E olha só lá no finalzinho, verso 23. E o Senhor, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Agora, lá no cárcere, o que tem ali, meu Deus do céu, para a pessoa prosperar? Me diga. Além de ser um escravo, ela agora é um escravo o quê? Preso. Acusado de tentar ficar com a... Acusado de tentativa de estupro. Na cadeia. Vocês sabem o que acontece hoje com os estrupadores quando vão presos, né? Não sabem o que acontece com eles. Entende? Não pense você que naquela época era diferente, não, querido. O homem é mau em todos os tempos. Tem esse espírito. Mas quando ele foi colocado lá, ele tinha favor de Deus. Deus não permitiu que ele fosse tratado como um escravo acusado de estupro. Pelo contrário, ele achou favor perante o carcereiro. E ele agora passa a cuidar de tudo. E ali, sendo um escravo numa prisão, Deus o prospera. Deus o faz prosperar. Não tem limite para as bênçãos de Deus. Pode estar onde for. Deus faz algo sobrenatural e te faz prosperar ali. Até mesmo uma masmorra. Deus é tremendo. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Agora, Amém. Uma vez que eu compartilhei isso com você, eu quero que você entenda. Será que a prosperidade de Deus está baseada em bens materiais? Você percebe que a Bíblia dá muita ênfase aqui. O quanto José era próspero, o quanto Deus o prosperava. Porém, em qual aspecto que ele era próspero? Em qual aspecto que nós percebemos aqui? Aquilo que ele fazia era bem sucedido. Mesmo não sendo dele. Não era ele a pessoa que era beneficiada com seus feitos. Era tudo seus senhores. Era tudo para benefício deles. Mas o fato dele ser próspero é que ele tinha o favor de Deus simplesmente. Por isso ele era chamado de próspero, porque tinha favor. Por isso que, se era dele ou não, aqueles que estavam ali em volta dele eram abençoados. Eles
ficavam ricos por causa de José. Porque ele era aquele que tinha o favor de Deus. Os irmãos estão entendendo? E certamente ele foi guardado em tudo. Ele era tão próspero, irmãos, que até em questão de santidade, sabe, ele teve uma oportunidade ali. Eu fico imaginando se ele tivesse a mente de Moisés. A mente que Moisés tinha ali no Egito. A primeira vez que ele tentou dar um jeito, do jeito dele. O que ele tinha feito? Tinha ficado com a mulher. Por que ele ia deduzir? É a minha chance de deixar ser escravo. Vou casar com uma egípcia. Não era qualquer mulher. Ela tinha o quê? Grana. Vou casar com um egípcio. Agora Deus me ouviu. Aquele meu senhor, ele me trata aqui como um animal qualquer. Agora eu vou prosperar. Minha chance, eu vou casar com uma mulher rica. Vou sair dessa vida. Mas não, também ele se guardou. Porque o coração dele estava alinhado com o coração do Senhor. Muito pelo contrário, ele temeu. Ele temeu em cometer pecado contra o Senhor dele, contra Deus. Acredite, isso é prosperidade. Sabe, quando você é alguém que tem temor em fazer alguma prática de pecado, isso também fala de prosperidade. Isso é bênção para você. Isso é sinal de que Deus está te guardando, está te livrando das coisas desse mundo, da impureza desse mundo. Deus não quer que você seja contaminado com as coisas desse mundo. Isso que é bênção maior do que essa. Até nisso ele era guardado, quanto que ele era favorecido. Não pense que era a carne dele que era diferente das outras. Não é carne, querido. Carne é carne. A diferença é que Deus era com ele. E quando Deus é com você, Deus te livra do pecado. Deus não permite que você venha cair nos laços do diabo. Posso ouvir o amém dos irmãos? Aleluia. Agora eu quero convidar você a abrir lá no Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! Preste atenção nisso daqui. Começa assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, não anda como o mundo anda. Não pensa como o mundo pensa. Não vive de acordo com a linha de pensamento e raciocínio mundano. Ou seja, é aquele que entende que o motivo da prosperidade dele não está apoiada naquilo que o mundo prega. Naquilo que o mundo ensina. Não é aquilo que o mundo prega, aquilo que o mundo ensina que irá te fazer prosperar. Mas é aquilo que a palavra de Deus ensina. Então a palavra de Deus fala que este é bem-aventurado. Porque ao invés dele andar conforme o mundo, pensar como o mundo pensa, ele pensa como o Senhor pensa. Ele faz aquilo que a palavra ensina. Ele vive com base na palavra e não com base em ensinamentos mundanos. Posso ouvir amém, irmãos? É isso que está ensinando. Então, bem-aventurado é este homem que não anda no conselho do mundo, dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, ele não vive esse mesmo estilo de vida. Ele é alguém separado.
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, o que, irmãos? Medita de dia e de noite. Na lei do Senhor, essa pessoa medita de dia e de noite. Sabe, uma das coisas que nós precisamos aprender é meditar na palavra do Senhor. Porque quando você medita, você automaticamente derruba aquela visão mundana na sua vida. Você destrói aquele pensamento mundano. Aquilo que é natural. Aquilo que é natural e que quer forçar você a ser sustentado por aquilo. Todos nós temos a tendência natural o quê? Que nós só iremos prosperar se nós, o quê? Vamos ser francos, sinceros. Se você estudar, é ou não é verdade? É sim. Se você estudar, se você for alguém que acordar cedo e trabalhar bastante, você vai prosperar. E você tem que fazer por onde, porque senão não adianta, não tem conversa. O mundo prega isso. Então você só vai ter se você pagar o preço. É ou não é verdade, irmãos? Agora, será que com José foi assim? Qual foi a condição para José ser próspero ali? Porque ele interpretava sonhos? Por isso que ele prosperou? Lá na casa de Potifar? Foi não. Qual que foi a condição? Segundo a lógica mundana para prosperar. Ele não tinha nada. Não tinha oportunidade nenhuma. Ele era um escravo. A condição é que o coração dele estava alinhado com o de Deus. Ele estava sendo servido pelos anjos. Havia uma escada que ligava o céu na terra sobre a vida de José. E os anjos estavam ali trabalhando a favor dele. E essa era a única coisa que ele tinha. Ele não tinha mais nada. E Deus o abençoava em tudo que ele fazia. A questão, não pense você que é buscar a solução nesse mundo para prosperar, mas é buscar em Deus. É você meditar na palavra. E você receber a palavra, você meditar, até que aquilo ali se torne vida em você. Até que isso gere vida em você. A tal ponto em que você agora vai viver na dependência do Senhor, como José viveu. E não interessa se você tem diploma ou não, querido. Mas se for da vontade de Deus, Ele vai te prosperar abundantemente. Essa é a grande verdade. Você precisa entender isso. Não pense você que Deus, Ele só vai prosperar aqueles que pagam o preço e tiver o diploma. Deus não pensa assim. O mundo pensa assim. O mundo pensa desse jeito. Mas a maneira de Deus trabalhar é diferente. Você precisa entender isso. Então, abandona essa mentalidade. É bom você estudar? É bom. Se tiver oportunidade, faça. E fique em paz quanto a isso. Mas, por favor, que o seu coração esteja sempre meditando na palavra do Senhor. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Não deposite a sua esperança de prosperidade no seu diploma, nos seus estudos, na sua habilidade, naquilo que você sabe fazer. Deposite exclusivamente no Senhor. É o Senhor quem te prospera. É Deus quem te prospera, meus irmãos. É Ele. Agora entenda, riqueza não tem nada a ver com prosperidade. São coisas completamente distintas. É aquele exemplo que eu dei no começo a respeito do que o mundo fala a respeito de amor. Então, para eles, prosperidade é dinheiro. Ou significa, você tem o que você vale o que você tem no bolso. Quem já ouviu esse ditado? Eu já ouvi várias vezes. Para o mundo é assim, eu valo o que eu tenho no bolso.
Se você tem R$500, é o que você vale. Esse é o ensinamento do mundo. Preste atenção. Você vale tanto para Deus que nada nessa terra foi capaz de comprar você. O sangue mais precioso do que tudo que existe no universo foi preciso ser derramado para comprar você. Não tem nada que pode comprar você. Você vale muito aos olhos do Senhor. Ou seja, você é muito amado. É essa visão que você tem que ter. Eu vou prosperar porque eu sou amado. Aleluia. Deus é comigo, eu tenho favor de Deus, porque eu sei que Ele me ama. Ele está comigo. E tudo vai cooperar para o meu bem. Não importa se eu estou em Piranhas, não interessa se eu estou em Goiânia, se eu vou mudar para o Rio de Janeiro, se eu vou para São Paulo. Aonde eu estiver, Deus vai me prosperar. Amém, irmãos? Esse tem que ser a nossa postura, o nosso coração. Como a palavra de Deus nos ensina. O nosso prazer tem que estar na palavra do Senhor. Sabe, é tomar posse de cada verdade, de cada promessa. É você ler uma história de José da vida e que aquilo ali venha gerar fé em você. Vem te alimentar. Claro, não pega aquela história como uma história excluindo Cristo. Tanto é que José, ele é um tipo de Cristo. Não sei se você sabe, mas quanto a história de José é parecida com aquilo que o Senhor Jesus sofreu. Você já conseguiu perceber isso? José, ele foi traído por aqueles que ele amava, pelos seus irmãos, não é verdade? Foi vendido. Não é isso que aconteceu com o Senhor Jesus? Ele foi traído pelos seus ali, foi vendido. Depois que ele foi vendido, o que aconteceu com ele? Chegou um tempo ali em que Deus usou para trazer pão ao Egito, que é o mundo. Ele ali é alguém que representava aquele que trouxe alimento, que trouxe sustento, pão, alimento para o mundo. E é isso que o Senhor Jesus é. Ele é o pão da vida, trouxe alimento para o mundo. Então José é alguém que tipifica muito bem Cristo. Então quando você lê a palavra, você precisa ver, mesmo que seja o Velho Testamento, mesmo que seja os livros pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia, você tem que ver Cristo. Porque quando você vê Cristo na Bíblia, isso te faz prosperar. Isso é alimento, é provisão para a sua vida. Amém, irmãos? E continua. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia. Não é a corrente de água. É águas no plural, sabe por quê? Você é plantado junto a vários canais de rios de águas. Porque se um enfraquecer ou até mesmo secar, tem vários outros ainda alimentando você. É algo que você sempre vai ter provisão, sempre vai ter alimento. Você é como essa árvore. Imagine você como uma árvore plantado junto ali a várias fontes de águas. Ou seja, nunca vai murchar. Não vai ser como aquela figueira que estava ali vistosa, tinha muitas folhas, mas não tinha o quê? Fruto. Você nunca vai murchar, mas mais importante que isso, você vai gerar frutos. Você vai dar frutos para Deus. Porque pelos frutos os conhecereis. As pessoas vão conhecer você pelos seus frutos. Isso aqui fala de prosperidade, querido. Sabe, isso fala que você é guardado. As doenças, os flagelos desse mundo não podem tocar na sua vida, porque Ele já levou as suas enfermidades. E você então medita nisso e você toma posse da promessa. Amém? Você toma posse dessa bênção para a sua vida. Uma prosperidade melhor do que essa é você viver longe. Alguém que tem saúde, longe de todo tipo de doença. Essas coisas não têm poder sobre a sua vida. Você é alguém que desfruta de uma vida plena. Alguém que tem saúde.
Sabe, eu fico olhando alguns homens de Deus, eu fico impressionado. São homens assim que já têm seus 60 e tantos anos, você olha para eles, parece que tem tanta disposição, tão jovens. Os irmãos conhecem aqui o pastor Joseph Praise? Conhecem? Ele, eu acho que ele tem uns, se não tiver uns 60, talvez até mais um pouco, parece que ele tem 40. É um homem muito novo. Eu falo, meu Deus, como que pode, né? Que é alguém que não somente prega, mas vive as promessas de Deus. Essas pessoas não envelhecem fácil. Amém, irmãos? Quem aqui quer continuar jovem? Aquele que não quer, Senhor, aquele que não quer ficar jovem, que ele vem envelhecer. Vamos, não, é brincadeira. É que nós venhamos ter sempre esse espírito, né, de jovem. É sempre com saúde. Isso é prosperidade, irmãos. A prosperidade é você chegar na sua casa. Como muitas vezes eu chego, meus filhos, eles todos os quatro correndo pro meu lado. Não tem bênção maior. Chegar, ver meus filhos todos alegres, felizes aqui. Vai ter saúde. Pensa na gurizada que são saudáveis. Graças a Deus. É bom demais, irmãos. Como é bom. Meus filhos com saúde. Chega, minha esposa está aqui em casa. Eu olho e falo, gente do céu, como eu sou abençoado. Que família linda. Que coisa maravilhosa. Eu me vejo uma pessoa muito abençoada. E você tem que se ver nessa condição. Eu sou muito abençoado. Eu tenho o favor de Deus. Quando se vê que é abençoado, tem favor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E fala, o ímpio não é assim. O ímpio não é assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Veja, ímpio. Tem muitos ímpios ricos, sim ou não? São ricos, mas não são prósperos. Não têm paz, não têm alegria. Não conseguem deitar e descansar em paz. Vivem com medo o tempo todo. Mas prosperidade, querido, é você ter saúde, é você ter paz. Você não vive debaixo do medo. Porque no verdadeiro amor lança fora o medo. Não existe medo nele. Você está guardado debaixo das asas do seu Senhor. Você é como a árvore plantada junto às correntes de águas. Você está sempre irradiante. Sabe, essas folhas verdes falam estar sempre radiante, sempre alegre, sempre com vida, com disposição, com alegria. Isso é tremendo. Veja o quanto isso é maravilhoso. Isso é a verdadeira prosperidade. Meus irmãos, essa é a prosperidade que você tem que almejar sempre. Que é a promessa de Deus para você. Não confunda a prosperidade do mundo com a prosperidade de Deus. José estava no cárcere, mas era próspero. Porque tinha favor. Quantos têm favor? Isso. Então, é sinal que você é alguém próximo. Que você tem o favor de Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ah, querido. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esses que têm o prazer no Senhor, esses que meditam, esses que têm a palavra no coração, esses cuja palavra do Senhor queima no coração, arde no coração, esses cujo evangelho queima, esses quando ouvem que são filhos amados e meditam, eu sou filho amado, e medita que é filho amado, e medita que é filho amado. Esse o Senhor faz como uma árvore plantada junto a correntes de águas.